Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um seminário do Grupo Dinâmico Orbital Planetologia. Hoje a gente tem o prazer aqui de receber o Christian Luciano Pereira. O Christian, ele é graduado em Física pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, fez o mestrado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná e atualmente faz o doutorado junto ao Observatório Nacional no Rio de Janeiro. O Christian vai falar para a gente sobre ocultações estelares, o Quiron, um centauro. Então, muito obrigado pela oportunidade. Christian, fique à vontade, por favor. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite para estar aqui hoje falando um pouquinho sobre o nosso trabalho. Mais recentemente, aí, as ocultações estelares pelo centauro Quiron. Bom, então, o Otton já me apresentou. Meu nome é Christian Luciano Pereira. Faço doutorado aqui no Observatório Nacional do Rio de Janeiro. Eu dividi essa apresentação, deixa eu ver aqui, ok. Em alguns tópicos, eu vou falar sobre as ocultações estelares. Prometo falar rapidamente, porque tivemos um seminário recente da Flávia, que ela explicou muito bem, né, sobre a técnica. Em seguida, vou falar para vocês quem é o objeto de estudo, né, quem é o Quiron. Falo das observações das ocultações estelares por Quiron, que ocorreram em diferentes épocas e renderam os artigos que foram publicados esse ano, 2 artigos. Trago o resumo dos resultados e falo já de forma preliminar sobre a última ocultação por Quiron que ocorreu em setembro desse ano, dia 10 de setembro. Bom, a técnica das ocultações estelares, né? Uma ocultação estelar, ela ocorre quando um pequeno corpo do sistema solar passa em frente a uma estrela e causa uma queda no seu brilho, no fluxo da estrela. Então, isso se reflete em uma sombra na superfície da Terra, e o tamanho dessa sombra vai nos dizer qual é o tamanho e a forma do objeto que está ocultando a estrela. Essa técnica permite também que a gente determine com grande precisão qual que é o centro do objeto. Isso é importante para poder melhorar a órbita em as efemérides, então prever melhores ocultações estelares no futuro. E também essa técnica permite a detecção de outras estruturas ao redor desses corpos, como atmosferas bem tênues, além de estruturas, né, no entorno ali, como anéis, luas, casca de material, qualquer outro material disperso ali ao redor do pequeno corpo. Para quem não conhece uma ocultação estelar, não sabe como ocorre uma ocultação, aqui eu trouxe um vídeo de exemplo rápido. Temos uma estrela aqui embaixo do gráfico que vai ser ocultada pelo EK139, que é um asteroide. E a gente vai observar que a cada imagem feita a gente tem um ponto no gráfico, que seria o fluxo da estrela, e quando o objeto passa em frente à estrela, a gente tem a ocultação, né, uma detecção positiva de uma ocultação estelar. Em seguida, o objeto sai de frente da estrela e a gente volta a ver a estrela, né? Um detalhe importante, a gente está medindo aqui o fluxo da estrela. A gente não está observando nada relativo ao objeto em si, né, em questões de recebimento de fluxo. Uma vez que temos uma curva de luz, né, que é a variação do fluxo em função do tempo, a gente parte para a modelagem dessa curva de luz positiva, que então consideramos aí um modelo geométrico, a difração de Fresnel, o tamanho aparente da estrela, a distância do objeto e o tempo de exposição dessa observação, né, de cada imagem daquela. Então comparamos o modelo sintético com os dados observados através de testes de quadrado. Então a gente consegue determinar aí quais são os instantes de ingresso e egresso, né, o instante em que a estrela foi ocultada e o instante em que ela volta a brilhar. Esse intervalo de tempo, fazendo algumas multiplicações, as projeções do plano do céu, né, a gente tem o que a gente chama de corda, uma corda positiva, né, no caso de uma ocultação positiva. Então, temos aqui uma corda em azul, os seus erros estão em vermelho, nesse gráfico da esquerda, né, acho que vocês veem no meu mouse, vocês vêem. E aqui em laranja, uma corda negativa, que passou muito próximo. Esse aqui é o do trabalho da Flávia, o trabalho que ela apresentou aqui para vocês do 2002 MS4. Então, uma vez que temos as cordas projetadas no plano do céu, a gente
pode ajustar elipses a extremidade dessas cordas, então ter aí um tamanho aproximado, né, uma elipse projetada do objeto no plano do céu. Fiz questão de colocar essa imagem aqui da esquerda com uma corda negativa próxima, porque uma negativa nem sempre é uma negativa, né? Aqui uma negativa passou muito perto do corpo e ela ajudou aí a limitar o tamanho, né? Pois com apenas 4 pontos a gente teria muito mais elipses com alta excentricidade aqui no eixo Y. Como eu falei também, essa técnica ela permite determinar muito bem a forma dos objetos, então quando temos vários observadores, podemos ver aqui, né, variações da topografia do objeto. Então, o trabalho da Flávia também, 2002 MS4, que ela apresentou em detalhes para vocês recentemente. E vemos aqui uma possível montanha, uma cratera, aqui nessa região desse objeto, que foi possível graças à observação, né, à participação de vários observadores, com várias cordas próximas, que então permitiu que observasse aqui uma topografia. Bom, eu falei no início, né, além de permitir determinar o centro, o tamanho e a forma do objeto, as ocultações estelares permitem que a gente detecte coisas que estão ali ao redor do objeto, como nesse exemplo de agora, uma atmosfera. Primeiro, eu vou falar desse gráfico aqui, que é uma curva de luz esquemática. Então, temos aqui o gráfico da intensidade do brilho da estrela em função do tempo. E você vê, então, que conforme essa estrela aqui é ocultada por esse planeta com atmosfera e com anéis, as coisas vão passando em frente à estrela e causando variações do fluxo. Então, nesse caso, primeiro passa a primeira parte do anel. A gente vê aqui todas essas detecções aqui de um possível anel. Em seguida, temos aqui um espaço vazio, então a estrela volta a brilhar normalmente. E quando você passa a ter uma ocultação pela atmosfera, você vê uma variação gradual no fluxo, com vários spikes aqui, né, que a gente chama de spikes. Então, continua a ocultação, passa pelo centro do planeta, é importante frisar que passa aqui pelo centro, ou muito próximo do centro desse planeta, causa esse flash central, e em seguida, conforme vai se aproximando da atmosfera de novo, vemos spikes e uma variação gradual do fluxo, aqui na saída, né, da estrela de trás do corpo. E em seguida, temos a ocultação pela outra parte do anel. O porquê que eu falei que é muito próximo ao centro do corpo, porque você tem a atmosfera agindo como uma lente que vai concentrar todos os raios de luz da estrela e vai fazer ela aumentar de fluxo, que vocês vão ver muito claramente nesse vídeo aqui da esquerda. O que essas spikes aqui querem dizer para nós, né? Que eles trazem aí algumas informações relativas à temperatura, composição e à estrutura da atmosfera. Então, a gente consegue estudar todos esses detalhes da atmosfera a partir das ocultações estelares. Essa ocultação é a ocultação do Tritão, que é uma lua de Netuno. Então, aqui a gente está vendo Netuno e está vendo uma estrela que vai ser ocultada por Tritão. Ocorreu a ocultação, o que está acontecendo que ainda está aparecendo lá é por causa do brilho do próprio Tritão. E quando temos a ocultação, temos aqui o flash central, né, devido à concentração dos raios ali pela atmosfera, a ocultação continua normalmente. Aí você vê a saída gradual aqui, né, vários pontos aqui na saída, com esses spikes aqui causado pela atmosfera. Além da atmosfera, temos a detecção de anéis. Esse aqui é um caso bem conhecido, né, que é a descoberta dos anéis de Charito, essa observação do Dennis, de uma ocultação de junho de 2013, trabalho liderado pelo professor Felipe Braga Ribas, 2014. Então, primeiro aqui o gráfico da curva de luz em função do tempo, o fluxo da estrela em função do tempo. Vemos aqui duas quedas causadas pelos dois anéis, como eu mostrei no esquemático anterior, na ocultação por Chariclo, e em seguida a outra parte dos anéis ocultando a estrela. Eu vou ter que fazer uma coisa aqui, porque senão vocês não vão conseguir ver, porque uma outra apresentação já reclamaram. Vamos ter uma ocultação aqui pelos anéis, vai dar uma piscadinha na estrela, eu acho que é agora. Então, passou os anéis por cima em frente à estrela, causou uma variação no fluxo. Em seguida, vai ter a ocultação pelo próprio Chariclo.
Tá, ocultou, beleza. A estrela vai voltar a brilhar quando o charuto sair de frente da estrela. Em seguida, a gente vai ter uma outra ocultação rápida causada pelos anéis. Já foi? Não foi? Não vi? Aí, aconteceu agora. Bom, mostrei Charículo, eu não vou dar muitos detalhes de todos, mas já temos 3 corpos com anéis confirmados. Então, Charículo aqui publicado em 2014, trabalho de Felipe Braga Rivas, e colaboradores de 2014. Em 2017, uma publicação do José Luiz Ortiz, colaboradores, né? O Ortiz, para quem não conhece, é da Espanha, uma descoberta de um anel ao redor do planeta Não-Haumea. E, mais recentemente, nesse ano, trabalho liderado pelo professor Bruno Morgado. Em janeiro, a gente trouxe a descoberta aqui desse anel mais externo, em torno de Kauar, um anel variável, e um trabalho liderado por mim, foi publicado em abril desse ano, mais detalhes sobre esse anel mais externo, mas também a descoberta de um segundo anel ao redor de Kauar, o anel mais interno. Assim como acontece na modelagem de uma curva de luz, de uma ocultação pelo corpo principal, a gente tem também, né, que modelar a curva de luz da ocultação por um anel. O processo é bem semelhante, a gente vai fazer teste de quadrado para comparar nosso modelo à observação, mas além de a gente obter os instantes do ingresso e do egresso, a gente também obtém a opacidade aparente, né, nesse nosso modelo. A opacidade aparente é nada mais do que 1 menos a transmissão, né? Então, o fluxo incidente, o I0, o fluxo transmitido sobre o fluxo incidente, que é a transmissão. Então, a gente tem aqui em azul a profundidade da ocultação, que seria, então, a nossa opacidade. A partir da opacidade, a gente pode obter a profundidade óptica aparente, que vai nos dizer aí, quanto material está presente ali nesse anel. É calculado aqui pela equação número 2, que é menos o logaritmo de 1 menos a opacidade. Notem que eu chamei até agora essas coisas de aparente, temos aqui um prime aqui, né? Que o que indica ser aparente é as medidas como a gente está vendo no plano do céu. E um anel, ele possui um polo, então a gente precisa fazer as projeções, né? Projetar para o plano do anel essas propriedades. Então, isso é feito a partir do que a gente chama de B, que é o ângulo do aspecto, né, que no caso do B é o ângulo de abertura dos anéis em relação ao observador. Então, quando temos um B igual a 0, a gente está vendo as coisas pelo equador, então o anel quase não aparece, né? Um exemplo, alguns anos atrás, quando Saturno ficou nessa posição, os anéis simplesmente desapareceram, quase não se via. E aqui, quando temos um B igual a 90, a gente vê os anéis, né, do polo. Mas notem que não é uma transformação direta, né, do que a gente chama das propriedades aparentes para as propriedades normais, que são ao nível do anel. Senão, por exemplo, aqui no B igual a 90, seria apenas multiplicar, né, o P aparente pelo seno, então a gente já teria a opacidade normal, mas não é o caso. A gente tem aqui uma raiz, no caso da opacidade, e no caso da profundidade óptica normal, a gente tem um fator 2 aqui, né? E isso é explicado pela difração individual das partículas que compõem o anel. Nas nossas modelagens, para modelar a curva de luz, a gente considera que o anel é uma entidade, né, com determinada largura que tem uma opacidade constante, né? O anel ele tem uma opacidade constante. Mas um anel não é isso, né? Um anel é algo composto por várias partículas, e essas partículas individualmente bloqueiam a luz da estrela, né, durante a ocultação, mas elas também individualmente difratam a luz. Então a gente precisa considerar esse fator 2, né, porque a gente não consegue recuperar esse fluxo que foi difratado. Então, a gente tem aí o que se chama de paradoxo da difração, princípio de Bernoulli, eu não lembro o nome agora, mas onde você perde o fluxo 2 vezes devido à difração e devido à ocultação em si.
Uma vez que a gente tem os anéis modelados, temos ali uns instantes em que o anel ocultou a estrela, a gente projeta isso no plano do céu, que é o que a gente está vendo aqui, e ajustamos elipses, né, a essas detecções dos anéis, que no caso aqui está em vermelho. Vocês podem pensar, bom, mas como que ele está ajustando elipses só com 2 pontos, né, 2 detecções? A gente faz diversas considerações. A primeira, aqui para esse anel menor, né, que é o anel do artigo que eu liderei esse ano, a gente considera que ele está no mesmo plano, no mesmo plano do anel mais externo e é concêntrico ao Kawar e ao anel externo. Então, a gente tem um número limitado de elipses que se ajustam a esses pontos, né, com essas considerações. No caso do anel externo, foram observações de vários anos, 2018, 19, 20, 21 e agora 2022, que permitem que a gente ajuste esse anel externo. Bom, já falamos, né, das ocultações, já falamos de como modelar, agora vamos falar da apresentação em si, né, quem é o Quirón. O Quirón, ele é um objeto da classe dos centauros, né, ele foi o primeiro a ser descoberto em 1977. Ele possui uma órbita aí entre Júpiter e Urano, seu semeixo maior é de 13,7 unidades astronômicas. Ele é o segundo maior objeto dessa classe, dos centauros, ele tem 210 quilômetros e perde aí para Chariklo em tamanho. Ele é um objeto muito interessante, ele tem apresentado comportamento cometário desde a sua descoberta, e então ele acabou recebendo uma designação de cometa, né, sendo chamado 95P Quirón. Coloquei 3 imagens aqui, então, esse artigo de 1990, no Wiki Belton, mostra o Quirón aqui na região central e algum fluxo disperso aqui nos arredores, ou mesmo para essas imagens aqui da central e a da direita, que a gente vê Quirón com uma PSF um pouco diferente, né? A gente vê que parece até uma coxinha, né? Tem uma pontinha para cá, e o mesmo aqui nessa outra observação, né? Que são indicativos aí de que tem algo ao redor do Quirón. Na época foi entendido como coma, né? Essa foi a interpretação desses artigos, a presença de coma ao redor do Quirón. Agora, não falando de imagens diretas, mas ocultações estelares, tivemos várias ocultações estelares observadas por Quirón. Aqui a gente vê várias detecções, né, no caso aqui na imagem da direita, várias detecções de variações de fluxo ao redor do Quirón durante uma ocultação estelar. É importante frisar que não há uma ocultação pelo próprio Quirón aqui, através da efeméride, eles determinaram que essa seria a posição do Quirón, mas não tem ocultação por ele em si, é só as coisas que aparecem ao redor dele. Então, temos aqui esse F3 aqui no gráfico da direita, que seria toda essa parte mais escura, né? Então, algo bem extenso ao redor do Quirón, é uma variação bem tênue aqui no fluxo, tem baixa opacidade, e temos aqui outras detecções, F1, F2, F4, que são mais, parece uma concentração maior de material, né? A interpretação na época foi a presença de jatos colimados de material, né? Então, pensa aí num cometa que tem jatos colimados de material aí sendo expelidos, né, pelo núcleo. Achei que tinha caído na internet, mas acho que não. Essa aqui é uma outra ocultação, onde há agora uma ocultação pelo próprio Quirón, mas há também essas variações no fluxo aqui nos arredores do corpo, que foram aí interpretados, né, como jatos colimados de material também. Aqui na direita, uma projeção desses jatos, né, indicando aqui que há algo aqui no polo norte do objeto, que causa essa espiral, né, conforme o objeto rotaciona. Então, você tem esse jato sendo expelindo material, você tem essa formação espiralada, e detecções aqui na curva de luz também indicam que pode haver um outro jato de material sendo expelido aqui pela região mais equatorial do corpo. Em 2011, uma outra ocultação
essa bem interessante, mostrou que, de fato, pode ter algo ali nos arredores de Quirón, né, com maior clareza. Ainda nesse artigo, mesmo da Scafuse como da Rupert, eles não mencionam a palavra anéis, são estruturas ao redor do Quirón. É o mesmo evento, tá? Foi observado em 2011 no Havaí, usando o FOLCS e o RTF da NASA. E então, no FOLCS a gente não tem a detecção do corpo principal, temos apenas as detecções aqui das estruturas nos arredores do corpo, que no caso dessa curva da direita é o que está em vermelho. E foi uma alta taxa de aquisição de imagens, então a gente tem muitos pontos. No caso do MORS aqui, do RTF, a gente tem um menor tempo de exposição, aliás, um maior tempo de exposição, então a gente tem, não tem tão claro aqui, né, essas quedas, mas há também variações no fluxo aqui nos arredores que são compatíveis com o que foi visto pelo FOLCS. No artigo de 2015 do Ortiz e colaboradores, eles juntaram essas análises, essas observações de 2011, que eu mostrei agora por último, com aquelas antigas, e fizeram uma análise conjunta permitindo, então, ajustar, agora sim, chamado de um possível anel ao redor do Quirón. Então, foi possível ajustar aqui qual seria o raio, né? Lembro, usando todas as observações, e ajustar um raio de 324, mais ou menos 10 quilômetros, e também ajustar uma orientação para o polo desses anéis, de 144, lambda 144 e beta 24, com uma incerteza de 10 graus para os dois. Então, esse polo, no caso, é o que está em preto, e tem um segundo polo possível, né, ambiguidade, e que seria aqui esse vermelho. Buscando entender, então, o que a gente tem ali ao redor do Quirón, se é anel, se é jato, se é coma, o que tem ali, a gente partiu para observar mais ocultações estelares. Então, eu mostro agora as observações primeiro de 2018 e de 2019, e em seguida de 2022. Então, foram publicados 2 artigos separados. Então, o primeiro que eu vou falar é esse aqui, que ele foi liderado pelo professor Felipe Braga Ribas, com vários resultados aí da minha dissertação do mestrado. E a gente traz aí, então, né, nosso estudo aí dos arredores, do tamanho e formato do Quirón, usando as ocultações de 2018 e 2019. A primeira coisa que a gente fez para esse artigo foi voltar nos dados de 2011 e fazer uma reanálise deles usando os nossos métodos, né? Então, a gente determinou aí qual que era a largura dos anéis e a distância entre eles, entre os anéis, né, propriamente ditos, e a distância do centro dos anéis até o centro do corpo. Um detalhe aqui que é interessante é que o tempo aqui ele tá aumentando, né? Então, seria o A1 o anel mais externo, aí o A2 o anel mais próximo de Quirón, aí o A3 seria o anel mais interno, enquanto que o A4 é o anel mais externo. E já é possível notar que há uma diferença aí, tanto na opacidade do anel, né, e a profundidade da ocultação, quanto na largura, né? Então, ora o anel interno ele está aliás, o externo está mais profundo e estreito, ora ele está menos profundo, né, e um pouquinho mais largo, e o mesmo acontece para o anel mais interno. Então, né, há uma possível variação aí de opacidade e de largura desses anéis. Detalhe, né, isso aqui é o que foi visto em 2011, é uma reanálise. Agora, em 2018, a gente teve uma ocultação que ocorreu no sul da África, com uma estrela de magnitude 17, apenas uma corda positiva no Observatório Astronômico da África do Sul, uma negativa próxima, que embora permitiu que a gente pudesse determinar aqui qual que é a posição do centro do objeto. Isso é importante para a gente fazer a determinação dos limites dos anéis, que vocês vão ver já. E baseado, né, no que eu mostrei agora da reanálise dos dados de 2011, a gente foi buscar por assinatura dessas estruturas nesses dados de 2018.
Então, agora se explica, né, o porquê que a gente precisou fazer uma reanálise de 2011. O que a gente observou, analisou lá em 2011, eu coloquei aqui em azul, né, são os anéis tais quais eram em 2011, e em vermelho é a variação de fluxo, né, é uma curva de luz sintética, com a variação de fluxo que esses anéis causariam aqui nos dados de 2018. Como eu falei, a quadra negativa permitiu que a gente determinasse muito bem o centro do corpo, né? Muito bem não, mas determinasse para onde que foi, né? Se é para o norte ou para o sul, então a solução norte. Então, a partir disso, a gente conseguiu saber quais são as posições esperadas para esse anel, né? Lembrando que o raio aqui é de 324 quilômetros. Então, fomos lá para a nossa curva de luz de 2018, e colocamos a posição esperada para os anéis que são aqui essas barras cinzas, e procuramos ali cerca de 20 segundos em torno dessa posição para saber se havia ali alguma variação no fluxo em que esses anéis se encaixassem. Nosso melhor resultado é esse que eu mostro para vocês, parece haver um bom ajuste aqui na esquerda, mas ele está um pouquinho longe aqui da região esperada para os anéis, enquanto que aqui na direita ele não é um bom ajuste tão bom quanto aqui, ambos são ruins, né, eu concordo, mas ele bate em cima da posição esperada para o anel. Bom, então a gente vê, né, que é possível que eles estejam ali, mas agora a gente vai ver os limites de detecção, né, o que essa curva de luz permite que a gente detecte. Então, basicamente, o que vocês verem aqui nos gráficos da esquerda são variações, é a curva de luz, mas o que a gente faz é determinar que o desvio padrão dessa região fora da ocultação do corpo principal. Então, a gente calcula qual que é o desvio padrão em 1 sigma, em vermelho, em 3 sigma, em verde. A gente só considera uma ocultação como real, né, no caso desses anéis, quando ela está acima de 3 sigma. Então, essas variações do fluxo, se estivessem abaixo aqui da linha verde, elas poderiam, sim, ser anéis. O que a gente está vendo é que os anéis de 2011 causariam uma variação no fluxo, que está indicado aqui pela pontilhada amarela. Eu não sei se o contraste está deixando vocês verem, mas tem uma linha amarela aqui em 0,8. Então, os anéis de 2011, nos dados de 2018, causariam uma variação no fluxo que viria até essa pontilhada amarela, que está abaixo de 3 sigma. Então, se os anéis estiverem de fato lá, estavam lá em 2018, essa curva de luz, que é a melhor curva de luz desse evento, não permitiria que ele fosse detectado. E aqui é a mesma coisa, né? Aqui é a região do ingresso e aqui é a região do egresso. Então, a gente não detectaria esses anéis com essa curva de luz. Para fazer uma busca aí de variações tênues no fluxo, como aquela região F3, né, onde seria a coma, a gente faz a determinação desses limites de detecção usando uma curva reamostrada. Nesse caso, a gente tem aqui uma curva reamostrada em janelas de 80 quilômetros, e fazemos o mesmo procedimento que determinamos o desvio padrão em 1 sigma, em 3 sigma, e se tivermos variações além do 3 sigma, a gente acende uma luzinha para a gente vai lá investigar o que é. E, bom, não é o que está acontecendo aqui, então essa curva de luz, de fato, não permite que a gente detecte qualquer estrutura que já foi observada anteriormente ao redor do quilo. Em 2019, a gente teve uma outra ocultação, agora na Europa, com uma estrela de magnitude 16, e as observações todas foram feitas com telescópios aí de até 400 milímetros, 40 centímetros. Essa foi, surpreendentemente, a primeira multicórdias por quilo. Digo surpreendentemente porque em telescópios pequenos, a observação de Paris, por exemplo, foi no centro da cidade, uma estrela que não é lá brilhante. Então, essa primeira ocultação multicórdias permitiu que a gente determinasse, pudesse restringir o tamanho e a forma do quilo.
Infelizmente, né, o ruído nas curvas de luz não permitiram que a gente fizesse busca por anéis, como os anéis de 2011, né, o que a gente conhecia até então. Bom, aqui, passar de maneira um pouco rápida, que já está correndo o meu tempo, baseado aí na amplitude verdadeira da curva de luz, que é de 0,16, a amplitude verdadeira é a variação da curva de luz de rotação, se a gente estivesse vendo o corpo pelo equador, né? E fazendo algumas considerações, por exemplo, que o A aparente, né, o A da elipse, o semeixo maior da elipse projetada é igual ao semeixo maior do corpo, do próprio corpo. A gente chega no B, considerando que Quiron é um objeto de Jacobi, né, ele tem equilíbrio hidrostático, a gente pode chegar no valor de C, fazendo algumas considerações. A gente conseguiu determinar aqui quais seriam os valores, as dimensões triaxiais para o Quiron. 126, mais ou menos 22 km para o semeixo A, 109, mais ou menos 19 km para o semeixo B, e 68, mais ou menos 13 km para o semeixo C. Essa forma 3D, né, considerando que é um Jacobi, esses valores de dimensões triaxiais e o período de rotação conhecido dele, implicam em uma densidade para Quiron de 1.119, mais ou menos 4 kg por metro cúbico. Então, esse foi o principal resultado desse artigo liderado pelo professor Felipe Braga Ribas. O segundo artigo, ele traz os resultados de uma ocultação observada em dezembro de 2022, que é um trabalho liderado pelo José Luiz Ortiz. E, bom, essa é bem interessante. É uma ocultação que envolveu uma estrela de magnitude 12,7. Foi possível observar com telescópios maiores, né, 1,9 metros em Cotamia, que é no Egito, e o WISE, de 0,46, que é em Israel. Posso estar trocando os países, mas acho que não. Depois eu checo e repasso. Bom, há uma detecção clara de material ao redor de Quiron, e essa detecção clara de material permitiu que a gente conseguisse refinar a posição, a orientação do polo e as distâncias dos anéis propostos. Bom, o que a gente viu aqui é diferente do que a gente viu até agora. A gente havia visto dois anéis, né, muito estreitos, e parece, né, nessa imagem aqui, que é o do WISE, a gente vê duas estruturas que são bastante grandes, né? A resolução, né, dessa curva de luz é 80 km, então tem algo aqui com mais de 100 km, considerando que toda essa região a gente tem algo com mais de 200 km. E, bom, eu coloquei aqui esses números para identificar, né, quais que são cada anel. Então, 4 seria a mesma estrutura, o 5 foi observado apenas aqui no egresso, porque o observador começou tarde a observação dele, então não tem dados antes desse ponto. E a gente vê, né, essas variações aqui no fluxo. Eu ajustei os anéis que a gente viu em 2011, né, aquela reanálise que a gente fez serviu para isso aqui também, e os anéis de 2011 causariam variações do fluxo muito próximas ao que essa curva de luz aqui está mostrando para a gente. Então, são esses plots menores aqui inseridos. Então, você tem, né, uma variação do fluxo aqui em vermelho causado pelos anéis de 2011 nessa curva de 2022. A outra curva de luz é um pouco mais interessante. Ela não detecta a ocultação pelo Quiron, né, pelo próprio Quiron, mas aparecem muitas coisas aí ao redor do Quiron. Bom, primeiro, né, o anel que eu chamo de 4 aqui, ele é chamado de 1 nesse gráfico. Isso foi a ordem que a gente escolheu para ok. Depois temos aqui o que eu chamo de 2, que seria o 5 aqui. E parece haver uma outra um limite para uma possível estrutura,
que eu aqui nomeei de 3, que não aparece na anterior. Novamente, eu peguei os dados lá, os anéis vistos lá em 2011 e coloquei eles nessa... criei uma curva de luz sintética nesses dados aqui dessa curva de luz. Nessa curva de luz para ver, né, qual seria a variação do fluxo e ver como as coisas se encaixariam. E, aparentemente, elas se encaixam bem. Então, os anéis de 2011 explicariam essa variação do fluxo. Mas notem que esses 2 anéis estariam inseridos apenas dentro da estrutura que está indicada com 1. Então, o que a gente está vendo é mais uma estrutura chamada de 2, e ainda temos aqui algo mais, né, se estendendo aqui até o 3, que a gente diz no artigo que pode ser aí um disco extenso, né, de material. Além disso, parece haver material entre os 2 anéis, mais material aqui até mais próximo de Quirón, né, porque você vê uma variação gradual do fluxo. Então, isso aí ficou em aberto. Novamente, o que a gente viu em 2011 foi colocado no plano do céu para ver se apareciam mais coisas ao redor do Quirón, né? Porque o que a gente está vendo aqui, essas estruturas 2, a gente não tinha visto claramente em 2011, e foram reportadas apenas como possíveis estruturas, né, chamadas aqui de A12, A5. Então, a gente colocou tudo no plano do céu para ver como que as coisas se mostravam, né, para a gente. E fazendo uma análise conjunta do que estava acontecendo lá em 2011, né, com essas estruturas adicionais ali, além do anel, e com essas novas estruturas observadas em 2022, foi possível fazer uma análise conjunta para ver qual o tamanho e qual a orientação do polo para um anel se ajustariam a esses 2 eventos. Então, a gente conseguiu restringir aí a orientação, né, do polo dos anéis para lambda 151, mais ou menos 8, beta 18 graus, mais ou menos 11. Aqui eu chamo de anel, mas a gente ainda não tem certeza se é um anel. Mas em preto aqui, que seriam aqueles 2, né, vistos em 2011, aqueles 2 bem claros, vistos em 2011 aqui em preto, e vistos, aquela mais profunda vista em 2022 aqui também em preto, estariam a 325, mais ou menos 16 quilômetros. As estruturas adicionais, marcadas como A12 e A5 em 2011, e que apareceram ali logo do ladinho do anel, um pouquinho mais externo, estariam a 423, mais ou menos 11 quilômetros. E o que eu marquei como 3, que seria o limite do possível disco, né, de material, um disco extenso, ele estaria aí a aproximadamente 580 quilômetros do centro do Quirón. Então, como falei, pode ser um disco tênue que se estende desde muito próximo de Quirón, porque a gente tem uma variação gradual no fluxo, até 580 quilômetros, com essas concentrações de material aí nessas regiões de 325 e 423 quilômetros. Essa foi uma das interpretações aí desse artigo publicado esse ano. Então, um breve resumo, né, porque eu falei bastante coisa, a gente conseguiu determinar aí as dimensões triaxiais para o Quirón, considerando que ele é um objeto Jacobi, conseguimos estimar a densidade dele, né, com base nessas dimensões e no fato dele estar em equilíbrio hidrostático, em 1119, mais ou menos 4 kg por metro cúbico. Possível presença de material variável ao redor do Quirón, né, porque a gente tem diversas observações e cada observação que a gente faz dele, a gente vê alguma coisa diferente ao redor. E a interpretação aí de que há um disco extenso de debris com material aglomerado nessas regiões, nessa concentração de material, e a melhor estimativa para o polo dos anéis. Então, esse é o resumo dos 2 artigos que a gente publicou esse ano. Bom, tivemos uma ocultação que estava sendo muito esperada. Eu lembro muito bem que lá em 2019, 2020, quando eu estava escrevendo a minha dissertação, eu coloquei esse evento lá e ficava pensando, nossa, só em 2023 para a gente ver se tem anel ou não. Já aconteceu. Foi uma ocultação que envolveu uma estrela relativamente brilhante, no dia, uma magnitude 13.3, ocorreu no dia 10 de setembro de 2023, envolveu mais de 30 sítios. Ainda tem um aqui em Manaus, que não está aparecendo nesse gráfico, mas tem mais um bem para o norte aqui.
temos aí pelo menos 10 detecções positivas para Chiron, que vai nos dar aí umas, acho que 8 cordas efetivas. Digo efetivas porque, por exemplo, no OPD foram observados com uns 4 telescópios, então a gente vai ter uma corda efetiva. A gente detectou novamente uma grande estrutura ao redor do Chiron e esses dados ainda estão sob análise. Então, o que eu vou mostrar daqui para frente é muito preliminar, inclusive esse gráfico foi gerado ontem, modelagem feita ontem. Bom, eu vou mostrar aqui acho que somente as curvas do OPD com o telescópio do 1060, porque é a melhor curva de luz que a gente tem para esse evento. Eu esqueci de mencionar, mas a gente tinha aqui o SOAR, o Gemini, vários telescópios, o VLT, e não observaram por mau tempo, problema técnico, no caso do Gemini. E, bom, então a do OPD, né, do 1060, é a nossa melhor curva de luz. Aqui a ocultação pelo corpo principal, do próprio Chiron, com duração aí de 6,5 segundos, e o comprimento dessa corda é de 130,7 quilômetros. Fazendo aí a fotometria dos outros dados, que é de Sarandi, no Paraná, observação do Felipe Braga Ribas, do IAG e do 1060 no APD, e 2 observações da Argentina, se não me engano, a gente consegue aí determinar qual que seria a elipse aparente, né? A projeção aí do Chiron no plano do céu no instante da ocultação. A gente tem outras cordas aqui, mas eu ainda não fiz a fotometria, não fiz as modelagens. Mas os resultados dessa elipse aqui, os resultados preliminares, eles vão de acordo com os valores publicados por Braga Ribas e colaboradores de 2023, onde o raio equatorial de Chiron seria de 108 quilômetros. No caso aqui da elipse projetada. Além do corpo principal, a curva do 1,60 ele teve detectou várias coisas ao redor do Chiron, né? Então, temos aqui 2 regiões de variação de fluxo que eu marquei com a seta vermelha, que seria na região onde os anéis de 2011 foram vistos, e que é aquela região mais profunda da ocultação de 2022. Mas uma tentativa rápida de uma modelagem aqui para mostrar para vocês, a gente vê que, ok, pode ser ter algo compatível aqui na região do ingresso, apesar de que um dos anéis parece ser bem mais profundo do que deveria ser, causando uma variação do fluxo aqui que não é compatível com o que a gente observou, que é esse ponto preto. E pior ainda, na região do egresso, onde parece que os anéis estão mais espaçados, então o que foi visto em 2011 parece não bater com o que a gente está vendo agora em 2023. Além de que, né, tem uma variação gradual aqui no fluxo, que indica que tem muito mais material aí disperso nas proximidades desse possível anel. Aquela região detectada em 2022, que é mais externa, um pouquinho mais externa aos anéis, ela foi detectada muito profunda aqui na região do egresso, né, aqui é a seta laranja agora, mas na região do ingresso ela quase não aparece. Além disso, há uma outra estrutura confinada aqui, mais interna aos anéis, lá em aproximadamente 320 quilômetros, que, dando um zoom, é o que a gente está vendo aqui, né? Então, os anéis lá vistos em 2011 estariam aqui nessa região em vermelho. Parece ter algo mais interno aqui na seta verde. Parece que tem uma estrutura aqui confinada. E o interessante é que nessa região mais externa tem algo que, eu não sei se eu coloquei as distâncias, deixa eu ver minha cola aqui. E nessa parte mais externa, em laranjado, tem algo que aparece muito claramente no egresso, mas não aparece claramente no ingresso, né? Então parece ser uma estrutura variável, como a gente viu lá em Kawar. Bom, não sei. Eu acho que eu coloco as distâncias logo em seguida.
E eu coloquei aqui, iniciando, o que eu considero, né, a gente precisa sentar, modelar e analisar, de fato, onde começa, onde termina, mas a região aproximada aqui de onde terminaria essa variação gradual no fluxo, né, onde a gente chamou de disco lá no artigo de 2018, né, que seria toda essa extensão aqui dessa linha iniciando que está aqui em cima. Bom, e apontado pelo professor Marcelo Assafin, né, durante a fotometria, a gente vê que possivelmente tem algo mais externo ainda aí ao redor do quilômetro, algo que é muito tênue e extenso. Isso eu fiz a modelagem já, e o que a gente parece que está vendo é não sei, um disco, né? Não sei se eu posso chamar de anel, mas tem uma estrutura aqui que é muito larga, ela tem cerca de 204 a 215 quilômetros de largura. Ela tem uma profundidade, aliás, uma opacidade normal aí bem baixa, muito parecida com o que a gente viu no anel mais interno de Kawar. Os valores são próximos, e isso estaria a cerca de 1.390 quilômetros do centro do Quirón. Então, isso está muito longe do Quirón. O Quirón tem 200 quilômetros de raio. Aliás, de diâmetro. Bom, para finalizar, colocando aqui, perdão, tudo que a gente viu, tudo não, mas as coisas que têm simetria e que, ao meu ver, parecem reais ao redor do Quirón. Então, eu codifiquei aqui por cores, talvez não dê para ver claramente aqui no gráfico, porque fica pequenininho aqui no meio, né? Mas o que está em verde aqui no gráfico da esquerda, eu coloquei aqui em verde escuro, aqui nesse gráfico, que estaria aí que são distâncias médias, tá? De 284 quilômetros do centro do Quirón. Aí temos os anéis lá naquela região que está aqui em vermelho, né, que possivelmente são os anéis que estavam lá em 2011 e que evoluíram, aconteceu alguma coisa com eles. Está em vermelho, eu coloquei em vermelho o externo, né, porque são dois, então o externo está em vermelho, mas o interno está em azul. Mas seria aqui essa estrutura a 317 quilômetros do centro. Em amarelo, aliás, é um laranja aqui, parece amarelo, mas é um laranja. Essa outra estrutura possivelmente variável estaria a 430 quilômetros do centro, então bate com o que a gente viu em 2022, que é 323, eu acho que a gente determinou. Aí o anel, esse disco bem extenso, né, toda essa região aqui extensa, eu peguei aqui onde o fluxo se afasta a 1 sigma aqui da média, e aqui também, seria toda essa região entre essa elipse esse ano até essa outra região. Então vocês veem que parece ser um disco extenso, com regiões com aglomeração de material, e essas mais externas aqui, a seus 1.000 e não sei quantos quilômetros de distância, seria esse disco aqui mais interno, né, e aparentemente entre esses discos a gente não vê nada de material, mas a gente precisa analisar com mais cuidado. E essa distância aqui entre essas elipses denota aí a largura desse disco, né? Vai de 1.290 até 1.490 quilômetros. Vale dizer, né, que acho que não mencionei em nenhum momento na apresentação, que o limite de rocha aí do Quirón é os 400 quilômetros do centro, então tudo que está além dessa linha laranjada aqui estaria fora do limite de rocha. Tá? Bom, vamos encerrar. 10 minutinhos para as perguntas. Essas são as minhas referências e obrigado novamente. Excelente apresentação, Christian. Tema interessantíssimo, resultados curiosos, né? Bom, a gente está aberto a perguntas, comentários. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Bom, enquanto o pessoal pensa, eu tenho algumas questões. Primeiro, uma pergunta técnica bastante
talvez seja ridículo para vocês. Por que 3 sigma? Por que o 3? De onde que vem isso? Tem alguma teoria que justifica o 3? Não, a gente determinou, algumas referências usam 4 sigma, outras usam 3 sigma, e a gente optou por 3 sigma na época. Tá. É mais uma curiosidade de quem não acompanha esse tipo de piada. Eu vi alguém aqui, levantou a mão. Aqui o Gil escreveu. Bom, que objeto interessantíssimo, parabéns pelo estudo. Obrigado, gente. Eu tenho uma outra questão, que é o seguinte, nessa última figura que você mostrou, se eu puder colocar de novo, Claro. então, as estruturas todas estão a partir de uma certa distância, né? A minha pergunta é bem próxima ali, onde está o objeto central, parece que você não tem nada, né? Eu estou falando assim, colado a ele. A minha pergunta vem no sentido de atividade cometária, né? Se você tem atividade cometária, você vai ter uma espécie de uma conexão, não sei, eu esperaria, conexão entre o objeto e o material, você não teria um vazio, um gap. Sim, concordo. Mas, bom, pelo que eu lembro, a última injeção de material, a última atividade do Kiron foi em 2021, eu acho. E, bom, aparentemente até 2021 as coisas estavam tudo bem com o Kiron, por assim dizer, porque essas estruturas elas são muito maiores do que foram observadas em 2011. Então, em 2018, naquela ocultação, se essas estruturas estivessem lá, elas seriam detectadas, possivelmente detectadas em 2018. Então, aconteceu alguma coisa depois de 2018. Em 2019, eu não coloquei as curvas, porque isso é muito recente, mas tem variações do fluxo que a gente considerou ruído na época, porque as curvas são muito ruidosas, mas parece que pode ter essas estruturas em 2019. Mas, repito, são muito ruidosas. Então, o que aconteceu alguma coisa ali entre 2018 e 2019, e, bom, não é muito o que eu faço, eu não sei dizer com certeza, mas eu imagino que 2019, que seja até hoje, seria teria tempo para limpar essa região ali mais próxima do objeto, né? Não seria uma atividade cometária, por exemplo, igual a do cometa 29P, que você está tendo ali toda semana coisas sendo expelidas, né? Aqui são episódios de gestão de material que podem estar alimentando, espalhando esses anéis, não sei exatamente o que pode estar acontecendo. Eu tinha pensado exatamente nessa linha, né? Que você teria uma atividade, vamos pensar, atividade planetária, produz material, e aí você observa depois de um certo tempo, né? E o formato dele, né? Como ele tem, o A e o B dele são razoavelmente diferentes, né? Então, não só ele é achatado, mas o fato deles ter uma certa elongação, isso aí ajuda a limpar rapidamente. Exatamente. Eu até pensei em fazer uma simulação disso aí. Então, esse tipo de coisa dá para você limpar certas regiões, né? E aí aquele material vai, se ele é, digamos assim, recente, né? Ele vai levar um tempo para encontrar um estado de equilíbrio, ou se você tem algumas pequenas luas, né? As moonlets ali, elas vão definir regiões e tal, porque os resultados mostram, assim, uma variação, né? Sei lá, não parece que de tempos em tempos não há mais conexão, né? Mudou, Sim. a história é outra, né? Muda completamente de observação em observação. Muito interessante, muito interessante. O Gil escreveu mais aqui. Há muito ainda sobre charículo para se conhecer? Sobre os anéis do charículo, imagino que seja a pergunta. Bom, sempre tem, né? Precisa, no caso do charículo, eu sei que tem trabalhos aí correndo para tentar determinar a variação da largura dos anéis, né, com a variação azimutal. Então, bom, sempre a gente tem o que aprender, tanto para um corpo quanto para os anéis. No caso do charículo, tem até uma questão que eu vi recentemente, mas eu queria até uma hora, se tiver tempo de discutir. O segundo anel, ele ficou bem mais tênue do que na primeira ocultação que teve, né? Então, se existe alguma discussão sobre o segundo anel realmente deixar de existir, ou alguma coisa assim, do charículo, aquele anel mais tênue? Confesso que não sei se há discussões sobre isso, mas... Não, é que
foge um pouco aí do tema, mas aqui aproveitando que o Gil levantou, ele comenta mais alguma coisa aqui, exceto a estrutura apresentada, ou ainda há dúvidas e mais detalhes a desvendar? Bom, é certo que a gente detectou alguma coisa, mas agora o que a gente está detectando e como isso vai se juntar com o que foi observado anteriormente, a gente não fez, né? A gente não sabe, mas as estruturas, sim, essa curva de luz é definitiva, essa que eu mostro aqui nesse gráfico da esquerda é uma curva de luz definitiva, então tudo que está aqui foi detectado de fato, mas agora a gente precisa partir para as modelagens para ver se elas se explicam, elas estão dentro do ruído, esse tipo de coisa. Ok. Mais alguém? Alguma outra questão? Qual é a previsão da próxima cotação, Liqueiro? Vixe, eu acho que é 2025. Ah, vai demorar um pouquinho. Essa vai demorar. Uhum. Vai chegar lá, vai estar diferente. É totalmente diferente, né? Tá ok, tá ok. Bom, acho que é isso, então. Queria agradecer novamente você. Parabéns pelo trabalho aí. Acho que é um grupo muito produtivo e com coisas, cada vez a hora que a gente acha, não, agora já acharam as coisas diferentes, aí vem uma coisa diferente das anteriores, né? Sempre algo diferente, né? Isso é ótimo, isso é ótimo. Isso é ciência e desvendar a natureza. Então, muito obrigado, Christian. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal.